Podcast NAEP, o programa de atenção educacional e psicológica para estudantes da USF. No programa de hoje, Projeto Estimula e estratégias de aprendizagem com a equipe psicopedagógica do Projeto Estimula. Olá, eu sou a professora Ana Lúcia Minuti e faço parte do NAEP da Universidade São Francisco, que é o Núcleo de Atenção Educacional e Psicológica para Estudantes. No NAEP, trabalhamos com 3 projetos. O projeto Acolhe, que está voltado para o acolhimento e atendimento psicológico no modelo breve. O projeto Integra, que visa a acessibilidade de estudantes com necessidades educativas especiais. E o projeto Estimula, do qual iremos conversar hoje, e que tem como objetivo trabalhar com nossos estudantes as estratégias de aprendizagem por meio de um modelo preventivo a fim de estimulá-los a lidar com as novas estratégias de estudo provenientes das necessidades diferenciadas que o ensino superior apresenta e, portanto, requer. As ações psicopedagógicas do Projeto Estimula acontecem mediante atendimento psicopedagógico que pode ser individual ou em grupo, de acordo com a necessidade de cada estudante. Também mediante as oficinas psicopedagógicas, nas quais trabalhamos, dentre vários temas relacionados à aprendizagem, a organização para as práticas diárias de estudo. E, em momentos estratégicos que antecedem as avaliações, no modelo de plantão psicopedagógico, ofertamos o Estude Certo, ocasião que trabalhamos de maneira breve a importância do hábito diário de estudo e da utilização de técnicas e métodos de aprendizagem. Vale destacar que essas ações são conduzidas pela equipe psicopedagógica do Projeto Estimula e que nesse momento de enfrentamento à Covid-19, seguindo todos os protocolos dos Ministérios da Saúde e da Educação e atendendo aos decretos do Estado, acontecem por meio remoto em dias e horários previamente agendados. E como estratégia de aprendizagem, hoje, nós da equipe psicopedagógica do Projeto Estimula, do NAEP, vamos falar sobre a importância da motivação e seus desdobramentos no caminhar acadêmico. Também vamos falar a respeito do planejamento de estudo por meio de um cronograma diário ou planilha de atividades. E, por fim, vamos falar sobre alguns dos métodos e técnicas de estudo que auxiliam o estudante de maneira positiva quanto aos resultados que esperam no seu percurso acadêmico. E para conversarmos a respeito dessas estratégias de aprendizagem e sua relevância, estão aqui comigo as psicopedagogas Bárbara e Regina, que trarão dicas importantes de estudos. Olá, Regina. Fala pra gente o que é motivação e qual a sua importância para o caminhar acadêmico. Olá, estudante. Olá, professora Ana. A motivação é importante para tudo que fazemos em nossa vida. É um fator determinante nos estudos. Ela é a força que move o indivíduo à ação e garante a manutenção do seu comportamento. Tem por objetivo atingir uma meta para realizar a tarefa e para se manter nela. Ou seja, nós só conseguimos fazer algo bem feito quando estamos motivados. E para alcançar seu sonho é fundamental estar motivado, não importa para o que esteja se preparando. Você precisa acreditar que é possível. Quem tem motivação investe mais tempo e energia no estudo, planeja de forma mais consciente, concentra-se com mais facilidade e faz um maior número de anotações em sala de aula. E para esclarecer melhor, apresento 2 níveis de conhecimento a respeito da motivação. O primeiro é o autoconhecimento, que permite identificar nossos pontos fortes e fracos, conhecer a tarefa a ser realizada,
desenvolver estratégias de aprendizagem usufruindo de procedimentos que beneficiem o aprender. O segundo é a metacognição, que é um processo dinâmico, acontece o tempo todo e compreende o planejamento, que é a preparação de um trabalho ou uma tarefa, o monitoramento, que consiste em observar, analisar e avaliar o comportamento, e a regulação, que é a ação de ajustar ou afinar os hábitos e costumes. A partir desse entendimento, é importante realizar um levantamento sobre suas motivações, a saber, o que está realmente levando você a estudar? Esses motivos e razões estão bem fundamentados? Esses motivos são bons? Eu escolhi este curso por influência de alguém? Essas indagações auxiliam no sentido de ter consciência de suas escolhas, e a motivação intrínseca é uma escolha que o indivíduo faz por ser o personagem principal de suas próprias necessidades. A motivação intrínseca é inerente ou inata à pessoa, não precisa de influência externa para fazer as coisas acontecerem. É o impulsionador pessoal mais eficaz, pois é uma escolha. Quanto mais eu aprendo, mais me sinto motivado. Também é preciso atrelar dentro da motivação a atenção e a concentração, sendo que a atenção é um valor que o sujeito atribui ao objeto por meio de um processo de seleção, ou seja, eu escolho e seleciono o que eu vou prestar atenção. Já a concentração é a manutenção da atenção por meio do esforço mental. E para que você se mantenha motivado, é necessário atentar-se aos fatores físico e mental e como esses fatores influenciam negativamente na minha concentração. Se eu não planejo, se eu não estabeleço hábitos diários saudáveis, a tendência será dormir pouco, me alimentar mal, deixar de realizar as atividades físicas e de lazer, ter uma postura inadequada, bem como não ter vontade de estudar e apresentar dificuldades para gerenciar a quantidade de material a ser estudado, dentre outros desafios. Desta forma, temos a possibilidade de amenizar essas questões, tomando algumas decisões eficientes, como alimentar-se bem, consumindo frutas, legumes, verduras e evitar alimentos industrializados, praticar as atividades físicas e de lazer, descobrir em qual período você rende mais para estudar, iniciar suas tarefas acadêmicas de forma tranquila, em um ambiente organizado e bem iluminado, planejar as atividades de maneira a ordená-las por prioridade, adotando o hábito de estudar na mesma hora e local, a fim de regular o seu relógio biológico. Então é essencial nos mantermos motivados para estudar. Mas além da motivação, e até mesmo para que o indivíduo se mantenha na ação, no caso aqui, estudando, é preciso planejamento, não é mesmo? E sobre planejamento, o que você nos diz? Bem, o planejamento dos estudos ele é estabelecido por etapas, a fim de atingir um objetivo específico para executar uma tarefa. Desta forma, é importante organizar o planejamento por meio de tabela com dias, horários, disciplinas e conteúdos. O planejamento também é responsável pelo armazenamento da informação por um período mais longo de tempo, como uma lembrança de fatos e eventos associados a um tempo ou a um lugar em particular. E vale ressaltar que a proteína responsável pela memória de longo prazo é sintetizada no período do sono profundo. Daí a importância de se dormir bem. Outro ponto considerável é a ingestão de líquido, que facilita o bom funcionamento do cérebro. Dito isso, destaco agora as etapas que permitem desenvolver um bom planejamento. São elas: definir os objetivos, que são as metas a curto e longo prazo, organizar o planejamento por meio de tabelas com dias, horários, disciplinas, conteúdos, cumprir o plano, executando um checklist para as tarefas realizadas, remanejamento, em casos extremos também é possível. Agora eu vou sugerir dicas que auxiliarão em seus estudos de maneira objetiva,
Realizar no início do semestre letivo um apanhado geral de todas as obrigações relacionadas ao estudo, como trabalhos, avaliações, grupos de estudo, pesquisas em biblioteca, tempo exigido para cada disciplina, dentre outros. Confeccionar uma planilha de estudo semanal, colocando todas as atividades a serem realizadas e, após elaborá-la, coloque em um lugar visível e atente-se a ela. O recomendável é que você consiga dar conta dos compromissos acadêmicos utilizando de 25 a 30 minutos semanais. E para refletir, eu deixo aqui uma frase. Saber onde se quer chegar na vida profissional e criar uma estratégia para o futuro são fatores imprescindíveis para quem busca sucesso e conquistas, pois, de acordo com o escritor John Beckley, a maioria das pessoas não planeja fracassar, fracassa por não planejar. Que dicas importantes, Regina! E agora que sabemos um pouco sobre motivação e planejamento para os estudos, a psicopedagoga Bárbara vai falar sobre a importância dos métodos e técnicas de estudo e nos dar alguns exemplos. Olá, Ana! Olá, estudante! Você sabia que ter um repertório rico de estratégias de aprendizagem é essencial para conquistar o sucesso acadêmico? É isso mesmo! Porém, não basta conhecer uma estratégia, é preciso saber como e quando utilizá-la, pois assim você poderá escolher qual é a melhor estratégia para cada disciplina e conteúdo. Primeiramente, quero destacar a importância de utilizar estratégias de estudo antes, durante e depois da aula. Que interessante, Bárbara! E quais são as suas dicas? Bom, antes da aula, é imprescindível que se realize a leitura dos textos e assista aos vídeos passados pelos professores, pois ajudará a compreender melhor os conteúdos que serão explicados e também a manter a atenção durante a aula. Já no decorrer da aula, realizar anotações dos aspectos mais importantes explicados pelo professor é essencial, pois assim poderá revisar os conteúdos posteriormente e também contribuirá para que os distratores não atrapalhem, como os pensamentos, as conversas e até o celular. Quem não estuda depois da aula é apenas aluno e não estudante. Por isso, é preciso estabelecer um horário diário para a revisão dos estudos. Nesse momento, você poderá utilizar diversos métodos. E você poderia falar para a gente sobre alguns métodos e técnicas de estudo? Claro! Bom, no podcast de hoje, quero trazer 5 métodos, como dicas para utilizar no percurso acadêmico. O primeiro é o método Cornell. É um tipo de resumo diferenciado. Nele, você divide sua folha em 3 partes. Na parte maior do lado direito, insere as anotações, ou seja, as informações mais importantes sobre o conteúdo. Na parte menor do lado esquerdo, insere os tópicos, que são as palavras-chave retiradas a partir das anotações. Já na parte final da folha, insere o sumário, isto é, um pequeno resumo do conteúdo com as suas próprias palavras. O método Cornell já é o queridinho de muitos alunos que participaram dos atendimentos do Projeto Estimula. O segundo método é o mapa mental, uma estratégia de revisão de estudos que facilita a fixação dos pontos mais importantes de um determinado conteúdo. Além disso, é uma estratégia de aprendizagem visual, que permite organizar as ideias de maneira simples e lógica. Existe a possibilidade de realizar mapas mentais na folha, de forma manuscrita, mas também de forma digital, em sites ou aplicativos. Primeiramente, você escreve o tema do estudo no centro da folha ou da tela. A partir do tema central, puxa as setas, que são as ramificações, com as principais ideias a respeito do tema.
A partir dessas ideias principais, você pode fazer outras ramificações. Use palavras-chave para que o mapa mental fique objetivo e resumido. Utilize também a sua criatividade, com cores, imagens, balões. Tudo ajudará para o melhor armazenamento do conteúdo. Uma super dica, hein? O terceiro método é o PQRST. Trata-se de uma estratégia que mostrou ser muito eficiente no que se refere ao entendimento e memorização da leitura. Consiste em fazer a leitura em 5 etapas. São elas: pré-leitura, questionamento, releitura, salientar e testar. Na pré-leitura, se faz uma leitura dinâmica do nome do autor, título, subtítulos, primeiro e último parágrafo do texto. Enquanto fizer a pré-leitura, aproveite para elaborar perguntas mentalmente, pois no momento da leitura, seu cérebro irá buscar as respostas. Na sequência, você fará a primeira leitura completa do texto, e somente na releitura utiliza-se o marca-texto, pois conseguirá realmente grifar os aspectos principais. Se você grifar logo na primeira leitura, corre-se o risco de grifar quase o texto inteiro. Já aconteceu isso com você? Pois é. Por último, teste os conhecimentos adquiridos a partir da leitura do texto. Responda perguntas já prontas ou, caso não as tenha, você mesmo pode elaborar e responder. O quarto é o método Kanban, termo japonês que significa cartão. O método recebeu esse nome pela própria empresa que o desenvolveu, a Toyota. É uma técnica que permite organizar os estudos de maneira ágil e visual para o controle de produção e gestão de tarefas. Para a confecção, pode-se utilizar como quadro uma lousa, um quadro de cortiça ou cartolina e dividi-lo em 3 colunas. A primeira, a fazer. Tudo o que precisa realizar em ordem de prioridade, mas ainda não iniciou. A segunda coluna, em execução. Tudo o que já está em andamento. E a terceira coluna, finalizado. Tudo o que já está concluído. Utilize post-it para anotar as tarefas e passe-os de uma coluna para outra até chegar na coluna de atividades finalizadas. Esse método irá te ajudar muito na organização e também na motivação. O quinto e último método de hoje é conhecido como ensinar para aprender. Você não precisa ter necessariamente alguém para ensinar o conteúdo. Basta imaginar que é o professor e está explicando a matéria para os alunos. Além disso, você pode gravar a sua explicação com o gravador do celular. Assim, poderá ouvir mais vezes. Ótima estratégia para os estudantes que têm boa memória auditiva. E aí, gostaram das dicas? Bem, esses foram os conteúdos de hoje. Esperamos que tenha gostado. E para participar do projeto Estimula do NAEP, escreva para naep@usf.edu.br e acompanhe as divulgações de nossas ações nas redes sociais e também no USF Connect. A equipe psicopedagógica do Projeto Estimula deseja a você bons estudos e até breve com mais dicas.